Olá, meus amigos, muito boa noite. Que o nosso Deus e Pai conceda para cada um de vocês uma noite restauradora, reparadora, revigorante. Uma noite onde você possa dormir em paz com a bênção do Senhor. E a bênção virá com a sua palavra que vamos ouvir agora, tá? E depois faremos a oração da fé, tá bom? Levanta as duas mãos para o céu se for possível. É possível? Levanta aí as duas mãos. Feche os seus olhos um pouquinho, diga assim comigo, olha, meu Deus e Pai, fala comigo pela Tua palavra, me ensina, Senhor, e que a Tua palavra me fortaleça, alimente a minha alma, que a Tua palavra, que é remédio, cure as feridas da minha alma, me dê a paz e eu recebo pela fé a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, citei agora há pouquinho nessa oração inicial que a palavra de Deus, ela é remédio, né? Então você pode estar vendo a referência bíblica aí, ó. Provérbios, por exemplo, né? É uma das passagens bíblicas que diz que a palavra de Deus é remédio. Aliás, tudo que eu citar aqui, biblicamente, tá? As referências bíblicas vão aparecer aí para você poder conferir na sua Bíblia depois, tá bem? Antes da gente continuar, eu quero pedir para você, por favor, deixe o seu like, dê o joinha aí pro canal, aperta o like, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e também ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo ou uma oração nova, tá bem? Muito bem, olha só que assunto interessante que a Bíblia traz para a gente. E a Bíblia traz esse assunto justamente porque nós precisamos aprender, nós precisamos ouvir. Por quê? Porque Deus nos ama, né? Então Deus manda a sua palavra para quê? Para nos confortar, para nos ensinar, para nos iluminar, porque Ele não quer que a gente fique no escuro, Ele não quer que a gente fique na dúvida, né? Aflito, angustiado, sem saber o que está acontecendo. Então, o nosso Deus revela pela palavra de Deus, pela sua palavra, que é a Bíblia, as coisas espirituais, né? Então, nós sabemos das coisas espirituais, nós sabemos do que existe no mundo espiritual, do que se passa no mundo espiritual, é pela Bíblia, né? Então, a Bíblia fala sobre os anjos, a Bíblia ela fala sobre os demônios, a Bíblia ela fala sobre a vida eterna, sobre o céu, como que o céu é, pelo menos ela dá um vislumbre, né, de como é estar no céu. A Bíblia fala sobre o futuro, né? Por exemplo, no livro de Apocalipse, no livro de Daniel também e no Apocalipse é falado muito sobre o final dos tempos, né, sobre a grande tribulação. A Bíblia ela fala também sobre o inferno, que o inferno é real, ele existe. A Bíblia fala sobre a natureza das doenças, a natureza do pecado, não é? A Bíblia fala como tudo começou lá com Adão e Eva, a Bíblia fala como tudo vai terminar no novo céu e nova terra. A Bíblia fala tudo sobre o mundo espiritual, gente. Tudo que importa para a gente, a Bíblia traz. E também a Bíblia, ela ensina a gente sobre os mortos, sobre a situação dos mortos e sobre também como nós devemos nos comportar diante de uma situação dessa, tá bom? Então você viu no título do vídeo aí, né? A dor por quem partiu, a dor que nos causa, né? Quando alguém parte, quando alguém falece. É um assunto meio tristinho para falar, né? Mas é um assunto real, nós precisamos encarar. Agora tem um detalhe, antes da gente ler os textos aqui, olha só. Nós temos a Bíblia como palavra do Senhor, como palavra de Deus, como remédio, mas esse remédio só vai funcionar se a gente acreditar nela. Se a gente acreditar na Bíblia, aí esse remédio vai funcionar. Se a gente não acredita, não funciona. Você continua sofrendo, entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo disse que o Evangelho, olha aí a referência, o Evangelho, as boas notícias que Jesus trouxe, é o poder de Deus para aqueles que creem. Para aqueles que não creem, não é? É como se o médico te receitasse um remédio e você não quisesse tomar. O remédio está à tua disposição, mas você não toma,
continua com dor, não é verdade? A palavra de Deus também é assim, ela vem pra gente tem que tomar esse remédio que é a palavra, abrir o coração, acreditar naquilo que a mensagem da Bíblia diz. É só assim que vai funcionar pra gente, tá bom? E a palavra de Deus é remédio para o corpo e também é remédio para a alma, viu? A palavra de Deus é poderosa para curar as doenças físicas e também poderosa para curar aquelas doenças da alma, a depressão, a angústia, sabe? O medo, aquele medo infundado de muitas coisas, o desespero, sabe? Aquele desânimo. De repente você não está doente do corpo, você vai no médico, faz todos os exames, está tudo perfeito, uma saúde de ferro, fisicamente falando, mas você está mal porque está com depressão, está triste, está angustiado, agoniado, está aí até pensando em fazer bobagem, está aí rancoroso com alguém. Essas são doenças da alma e a palavra de Deus tem poder para curar, desde que você tome essa medicação, né, figuradamente falando, né? Desde que você acredite na mensagem da Bíblia, vai trazer cura para o seu coração, cura para a sua alma, conforto para o teu espírito e você vai estar aí sendo levantado pelo poder de Deus, tá bem? Muito bem, olha só que interessante. A palavra de Deus, a Bíblia, ela fala sobre os mortos. E os mortos, gente, eles não estão mais entre nós, tá bom? Eles não estão mais entre nós. Quem morreu partiu. Eu sei que tem pessoas, por exemplo, que elas acreditam no espiritismo, tá? E nós respeitamos essas pessoas, amamos, oramos por elas, tá bom? Não temos nada contra, porque cada pessoa nesse mundo é livre para acreditar no que quiser acreditar, não é verdade? A nossa obrigação é respeitar, tá bem? Então nós respeitamos, mas nós não cremos como eles, até porque a nossa regra de fé é a Bíblia, e a Bíblia fala que é proibido consultar os mortos. Olha a referência bíblica aí, ó, é terminantemente proibido, é uma abominação aos olhos de Deus. Você vai perguntar, pastor, por quê? Explica só o porquê. Bom, a Bíblia ensina que os mortos não voltam, os mortos não sabem de nada que se passa aqui na terra. Olha a referência bíblica passando aí, ó, tá vendo? Tudo isso está na Bíblia. O próprio Davi, quando o filho dele faleceu, e olha que quando um mais novo morre primeiro que o mais velho, é mais doloroso ainda, né? Porque a ordem natural das coisas é que os mais velhos partam primeiro. Quando os mais novos partem na frente, um filho morre na frente de um pai, por exemplo, ou antes do pai, por exemplo, é muito doloroso. Olha, a dor deve ser inimaginável. Não dá nem para descrever a tamanha dor da pessoa que perde um filho, por exemplo, né? Um filho perder um pai deve doer, ou uma mãe, né? Deve doer. Mas quando um pai ou uma mãe perde um filho, acho que a dor é muito maior. Bom, enfim, voltando no assunto. Quando Davi perdeu seu filhinho morreu, o próprio Davi falou, olha, ele não volta para mim. A referência bíblica aí, ó, ele não volta para mim, mas um dia eu irei até ele. Quer dizer, o meu filho não pode voltar para essa terra, mas eu, em morrendo, né, o dia que eu partir, então estarei com ele lá, nos encontraremos. Então a Bíblia fala que os mortos não ficam aqui na terra e a Bíblia fala que os mortos não sabem de nada do que se passa aqui, conforme você viu as referências aí. Então você faz a pergunta, por que então, pastor? Por que Deus não gosta que converse com os mortos? Ele não tem o poder para permitir que os mortos voltem? Bom, Deus estabeleceu as regras, né? Então ele sabe o porquê que não pode o morto voltar. Mas o perigo, como nós vemos na Bíblia, é o seguinte, a Bíblia diz que Satanás é um ser maldito e enganador, né? Ele é mentiroso. A Bíblia diz, olha a referência bíblica aí, ó, que Satanás ele pode se transformar até mesmo no anjo de luz. Veja que ele se transforma até no anjo de luz para enganar as pessoas. Né? Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela tenta, naquele desejo de, sabe, curar aquela dor da alma, de ter perdido alguém, a gente compreende muito bem isso daí, viu, gente? A gente compreende a dor que é, tá bom? Então a pessoa está com o coração partido, aquele sentimento triste que a pessoa tem, ela chega até a apelar para essas coisas, tentar entrar em contato com os mortos, mas sendo que os mortos nunca vão entrar em contato com a pessoa, mas aí é que está. Os espíritos que estão neste mundo são os demônios que servem a Satanás. E como a Bíblia fala que Satanás ele pode se transformar num anjo de luz para enganar, então o que acontece? Muitas vezes esses demônios se fazem passar pela pessoa que morreu. Os demônios são anjos caídos, são anjos, né? Mas caídos, né? Mas são anjos.
eles têm o poder de ilusão, de enganar as pessoas. Então muitos se fazem passar por pessoas que morreram e acabam enganando aquelas pessoas que o procuram. Então, quando Deus fala na Bíblia que não é para procurar, para consultar os mortos, ele tem um motivo, e o motivo é o nosso bem, é o nosso bem-estar, não é? Então esses os mortos não estão aqui na terra, tá bem? Você vai perguntar, tá bom, pastor, eu entendi, eles não estão aqui, não pode consultar os mortos, não. Mas onde é que eles estão? Onde é que os mortos estão? Eu vou ser franco com você e falar o que a palavra de Deus fala, tá? Se você ficar bravo, aí não fica bravo comigo não fui eu que escrevi a Bíblia, tá bem? A Bíblia, ela mostra que os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus, eles estão perdidos, tá bom? É o que a Bíblia fala, porque Jesus é o único caminho da salvação, tá? E aquelas pessoas que aceitaram Jesus, onde é que estão? Elas estão no céu, estão no paraíso, vamos colocar assim, né? Estão na presença de Deus já, tá bom? Então quem aceitou Jesus está salvo, quem não aceitou está perdido. Você vai perguntar, pastor, será que o meu familiar está salvo ou está perdido? Bom, eu não sei dizer para você, filho. Aliás, isso é uma coisa que só Deus é que sabe. Sabe por quê? Por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar o nome do Senhor? É falar aquilo que fala em Romanos, sabe? Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em teu coração você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus, você vai ser salvo. Então, muitas pessoas, sabe, que na hora da morte estão vendo que vão partir, muitas delas, no último momento, acabam até chamando por Jesus. Sabe? Aí, filho, se ele invocou o nome do Senhor e a Bíblia diz que aquele que invocar o nome será salvo, então deve estar salvo, né? Mas isso aí está na mão de Deus, viu? A gente não deve se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com os vivos, né? Que a gente pode ajudar. Então, se uma pessoa no último momento aceita Jesus, ela vai salva. Tem pessoas que ouvem o Evangelho e recusam a vida inteira, mas no leito de morte, às vezes a pessoa percebe que vai partir, ela fica com aquele medo, para onde que eu vou, né? Aí a pessoa lembra daquela pregação que ela ouviu, ela lembra daquela mensagem de Jesus que falaram para ela. Então, ela, numa simples oração, ela fala, Senhor Jesus, né? Tem misericórdia de mim. Então, nem que for no último momento, como foi o caso do ladrão na cruz. Ele pecou a vida inteira, aceitou Jesus no último momento e Jesus teve misericórdia dele. Então, eu creio que o Senhor é misericordioso com as pessoas. Então, não fique aí você se preocupando aonde que teu parente que morreu está, onde é que não está. Não fica pensando nisso não, porque só Deus é que sabe se está salvo ou perdido. Repito, porque no último momento a gente não sabe a reação da pessoa, né? Tem pessoas que aceitam Jesus no leito de morte, tem pessoas que chamam por Jesus no último segundo, às vezes diante de um acidente, né, que está prestes a acontecer, a pessoa até no ímpeto, né, naquele susto, ela fala, Senhor Jesus, Jesus, né? Então, está chamando o Senhor, não está? Então, por isso que eu falo, Deus é misericordioso e Deus sabe o coração de cada um. Então, não se preocupe com isso, tá bem? Importante que Deus sabe. Agora, se você fala assim, não, pastor, eu sei que o meu familiar está salvo porque eu sei que ele acreditava em Jesus. Eu sei que ele ele confiava na palavra de Deus, sabe? Mas eu quero saber se eles estão bem, se não estão bem. Bom, o apóstolo Paulo, certa vez, na Bíblia, ele diz, olha a referência bíblica aí, ó, ele disse que chegou até o terceiro céu, até o paraíso, sabe? E Paulo viu coisas ali que ele nem conseguia descrever. Ele foi e voltou. Ele viu o paraíso como é e voltou para a terra. Paulo nem conseguia descrever tão maravilhoso que era o paraíso. Então, se Paulo chegou lá e viu aquela maravilha toda, e ele chama de paraíso, então quando fala paraíso é coisa bonita, é coisa boa, né? Então é porque é bom. Então, quem morreu em Cristo, quem faleceu crendo em Jesus, está no paraíso sim. E é maravilhoso, com certeza, tá bem? Está muito bem. A gente sempre fala, né? Quem morreu e está salvo, está muito melhor do que nós aqui na terra. No céu não tem, no paraíso não tem mais luta, no paraíso não tem mais batalha, no paraíso não tem as limitações da carne, não é? Então, quem morreu em Cristo pode ter certeza que está muito bem mesmo. Fique feliz se você tem certeza absoluta que o teu familiar está com Cristo. Fique muito feliz, sabe? Pela pessoa, não é? Pela pessoa.
está muito melhor do que a gente aqui, tá bom? E numa outra parte, o apóstolo Paulo até fala, né? Ele fala assim, ó, eu queria estar com Cristo agora, eu queria estar com Ele, que estar com Cristo é muito melhor. Eu quero deixar esse tabernáculo terrestre, quer dizer, o próprio corpo dele, né? Ele chama o corpo dele de tabernáculo terrestre. Eu quero deixar essa casca aqui para estar com Deus no céu, é muito melhor. Mas aí Paulo fala assim, mas eu só vou ficar aqui, ele fala para aquela igreja lá, né? Que ele estava escrevendo a carta, por causa de vocês. Vocês ainda precisam de mim aqui, ainda precisam ser ensinados, corrigidos, confortados. Então, por causa de vocês, eu ainda fico aqui. Mas eu queria estar com Cristo. Ele fala, a vida que eu tenho aqui é para servir a Cristo. E o morrer é lucro. Eu vou ter meu lucro não aqui, lá no céu com Deus. Tá bom? Então é muito reconfortante a gente saber que a Bíblia explica isso. E quem faleceu em Cristo está muito bem, mas muito bem mesmo. O que é melhor do que estar na presença de Deus, gente? Nós aqui na terra, que estamos na presença de Deus, já é maravilhoso. Imagina a pessoa estar ali realmente mais próximo de Deus ainda. Deve ser muito bom, não é? Outra coisa também que as pessoas elas têm uma confusão. Elas fazem confusão. Muitos pensam que quando a pessoa morre, a pessoa fica dormindo. A alma da pessoa fica dormindo. É o chamado sono da alma, que a pessoa pensa assim, a pessoa morre, a alma fica dormindo, esperando o dia do julgamento. Filho, não. Quem morreu em Cristo não tem julgamento. Quem morreu em Cristo não vai ser julgado. Quem morreu em Cristo vai passar pelo tribunal de Cristo, mas não é tribunal para ver se vai ser salvo ou condenado. Não. O tribunal de Cristo, a Bíblia ensina, é um tribunal onde vão ser dadas as recompensas conforme o bem ou mal, ou a coisa errada ou certa que nós fizemos na terra. Não é para salvação ou não. É no sentido de distribuição de galardão, de recompensa, né? Então você fez menos por Jesus, recebe a sua recompensa. Você fez mais, recebe mais recompensa no céu, tá bom? Mas o crente não entra em julgamento, já está salvo. Mas, voltando ao assunto da pessoa, da alma da pessoa estar dormindo ou não, a Bíblia é muito clara. A alma da pessoa não fica dormindo, ela fica consciente, desperta, acordada, tá bom? Ah, mas eu ouvi um crente falar que a alma fica... O crente pode falar o que ele quiser. O que importa pra gente não é o que o crente ou o descrente fala, é o que a Bíblia fala, tá? É o que a Bíblia fala. Por exemplo, você pega a passagem bíblica de Lucas, capítulo 16, você vê ali, por exemplo, o rico e Lázaro. E aquilo não é parábola. Nenhum lugar do texto fala que é parábola. Parábola é uma comparação, tá? Então, quando é parábola, o texto fala assim, ó, e contou-lhes Jesus uma parábola. Aí você é um texto que pode ser fictício, tá? Para ilustrar uma verdade espiritual, tá? Ou então, o reino de Deus é comparado ao... É uma parábola. Agora, no caso do rico e do Lázaro, o texto começa dizendo assim, ó, havia, é um fato, não é parábola, é o relato de um fato real. E o que acontece nessa passagem do rico e do Lázaro? O Senhor Jesus nos abriu uma janela nessa dimensão, né, para a gente ver a dimensão espiritual. Ele nos abriu, o Senhor Jesus, relatando o que aconteceu com o rico e com Lázaro, ele abriu uma janela para a gente ver o outro lado como é que é. E o que aconteceu com o rico e o Lázaro? A referência bíblica está aí, ó, depois você confere tudo isso, tá? A passagem bíblica diz que morreu o Lázaro e morreu o rico. Os dois morreram. Só que o rico, quando acordou do outro lado, né, abriu os olhos do outro lado, ele estava no inferno. E o Lázaro, que era miserável, doente, ele estava no paraíso. E aí? Como é que funciona isso? Por que o rico porque era rico, né, pastor? Não, filho. O que leva uma pessoa para o inferno não é a riqueza. No inferno tem tanto rico como pobre, tá bom? Você pensa que pobre vai para o céu só porque é pobre? Não. O pobre ou o rico, eles vão para o céu ou para o inferno porque creem ou não creem em Jesus. Que creem ou não creem em Deus, tá bem? Então o rico foi porque não temia Deus. Ele foi para o inferno, tá? E o Lázaro, ele foi para o paraíso porque ele temia Deus, não porque era pobre. Por exemplo, o rico que estava no inferno, ele viu o Abraão junto com o Lázaro. E o Abraão era rico. Abraão estava no paraíso. Então a riqueza não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. A pessoa, se ela se esforça, ela enriquece honestamente, glória a Deus. Abraão fez isso. Então não é questão de riqueza ou pobreza, é temer a Deus ou não temer a Deus. Repito, o inferno está cheio de rico e está cheio de pobre também.
Talvez até mais pobre do que rico, né? Porque rico nessa terra tem menos do que pobre, né? E no céu? No céu tem rico e tem pobre também. No paraíso tem rico e tem pobre, porque temeram a Deus. Muito bem. Mas o texto, o que ele mostra pra gente? Ele mostra que os dois, tanto o rico quanto Lázaro quanto Abraão, estavam todos conscientes. Nenhum deles estava dormindo. Nenhum deles estava deitado lá puxando o ronco. Não, um conversou com o outro. Eles viram, se lembraram, conversaram. O rico falou da língua dele, falou dos olhos dele, ele viu, ele sentia, né? Ele sentia o tormento do fogo. Então estavam conscientes. Então a alma não fica dormindo, tá? E o Lázaro, nessa mesma passagem, diz a Bíblia que na terra ele sofreu muito com dores, mas no paraíso ele estava sem dor nenhuma, estava reconfortado, estava lá desfrutando da verdadeira paz, da verdadeira presença de Deus ali. Então, quando se morre, sim, a pessoa fica acordada, tá? A alma não fica dormindo, tá bem? Uma outra passagem bíblica que fala isso, que mostra isso, por exemplo, é em Apocalipse. Em Apocalipse, olha a referência bíblica aí, ó. Diz que no futuro, quando algumas pessoas da época da tribulação morrerem por causa de Cristo, porque na tribulação a perseguição vai ser muito grande, né? Não vai ter essa liberdade que nós temos de escolher a nossa fé, de falarmos de Jesus publicamente, né? Sem ninguém perturbar a gente. Não, na época da tribulação, ser cristão vai ser uma perseguição. Então muitos serão mortos por causa da fé. E a Bíblia mostra que alguns que morreram por causa da fé em Cristo estavam no céu, debaixo do altar de Deus, clamando a Deus, clamando por justiça. Até quando, Senhor, nós fomos injustiçados na terra? Até quando? Quando que o Senhor vai fazer justiça por nós? Então, aquelas almas clamavam, não roncavam, clamavam, estavam acordadas, filho. Então, quem faleceu, quem partiu, seja estando no céu, no paraíso ou não, está acordado, tá bom? Acordado, está consciente, tá bem? Muito bem. Qual deve ser a nossa atitude aqui na terra com relação às pessoas que partem? Olha, como disse no início, eu não consigo descrever a dor que uma pessoa sente quando perde alguém muito querido. Cada um é cada um, não é? Cada um é cada um, tá bom? Nós sentimos sempre que alguém morre, mas tem certas situações que a dor é maior. Por exemplo, quando um pai perde um filho, quando uma mãe perde um filho ou uma filha, eu acredito que não tem como descrever a dor tão imensa que é. É muito doloroso para a alma, muito, mas olha o que a Bíblia fala. Vou ler para você o que o apóstolo Paulo diz. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, né? Então você vai falar assim para mim: pastor, o senhor falou que a alma da pessoa não dorme, mas esse texto aí citou 2 vezes os que dormem. Mas na verdade isso é um eufemismo. O que é eufemismo? É você falar uma palavra que tem o mesmo significado da outra, só que essa palavra é mais suave, entendeu? Então, em vez de falar que está morto, fala que está dormindo, entendeu? É assim. Em vez de você falar, por exemplo, você chega para tua esposa, né? Em vez de falar assim: nossa, mulher, você está gorda, hein? Você está gorda, uma baleia, hein? Você não vai falar isso, né? Você não vai falar isso, né? Falta de respeito com a esposa aí, né? Mas se você chegar para ele e falar assim: nossa, bem, você está fofinha, né? Tá vendo? É menos agressivo, não é verdade? É menos pesado. Tá falando a mesma coisa. Ela pode estar fora do peso, mas é indelicado, né? Chegar e falar: tá gorda, tá uma baleia. Você não vai falar isso, né? Mas você pode chegar e falar: nossa, mas tá fofinha, né? Então ela vai até rir de você, né? Mas você falou uma coisa que é real. A morte também é assim. Na Bíblia, muitas vezes se fala daqueles que morreram como se estivessem dormindo. Imagina, já foi num velório? Um velório, a pessoa tá lá no caixão, eles fazem, o pessoal da funerária faz uma maquiagem na pessoa para dar uma impressão melhor, né? Para dar uma ajeitadinha. E a pessoa, então, muitas vezes parece estar dormindo, né? Tá ali, parece estar puxando o ronco ali, né?
não ronca, né? Se roncar, o pessoal sai correndo, né? É verdade? Então, na verdade, a pessoa está ali com uma aparência de que está dormindo, mas na verdade é apenas um termo, tá? É um modo de dizer, mas na realidade a alma da pessoa está despertada, tá bem? Então o apóstolo Paulo diz, gente, nós temos a esperança, nós sabemos que, primeiro, quem está com Cristo, quem morreu em Cristo, está com Ele agora, e um dia, inclusive, vai haver a ressurreição. Hoje, o espírito da pessoa está com Cristo, mas um dia vai haver a ressurreição e o espírito vai se unir de novo à sua carne. Não é? Só que vai ser uma carne sem defeito, uma carne perfeita, glorificada, né? Quer dizer, um dia vamos ter nosso corpo de volta, estaremos juntos. Essa é a esperança nossa, gente. A Bíblia fala que é isso que vai acontecer, né? A Bíblia fala primeiro que quem está em Cristo, morreu em Cristo, está com Ele agora, e se nós morrermos agora, nós vamos também nos encontrar no paraíso com aquelas pessoas que partiram antes de nós. Não é? Nós vamos nos encontrar, é o conforto que a palavra de Deus nos dá. E se esse dia não chegar, se Jesus voltar antes, haverá a ressurreição e vamos nos encontrar. A confiança é essa, viu? A confiança é essa. Então, eu quis trazer essa palavra para você. Talvez nem te interesse esse assunto, talvez você não se interesse por esse assunto que eu estou falando aqui, talvez você se interesse, mas esteja chateado aí porque perdeu alguém. E eu falo para você, olha, meu amigo e amiga, nós temos que ser conscientes. Não é? Fica a saudade? É lógico que fica, ninguém diz que não fica, não é? Fica a saudade, fica a lembrança, mas a gente tem que dar graças a Deus, principalmente se a pessoa estava em Cristo, sabe? E se a pessoa estava em Cristo, ela está num lugar muito, mas muito, incomparavelmente melhor do que nós aqui nessa terra, tá bom? Porque Deus, Ele é sim misericordioso, confia nisso, tá bom? Olha, eu falei para você por cima, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas eu falei para você em linhas gerais aqui, tá? E se você passou por esse processo de ter perdido alguém, vamos orar agora para Deus confortar o seu coração. Mas não fica aí abatido por causa disso não, viu? Você vira a página, como o apóstolo Paulo fala, né? Olha, vamos seguir a vida corretamente aí, tá? Tudo tem o seu tempo. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então, tudo bem, perdeu a pessoa, chorou ali, é inevitável mesmo para muita gente, mas chega uma hora que tem que virar essa página e seguir em frente, porque pelos mortos só Deus pode fazer algo por eles, tá bem? Só Deus. Agora, pelos vivos nós podemos. Então, vamos nos concentrar em quem está vivo, ganhá-los para Jesus, sabe? Ajudá-los, aqueles que já são de Cristo, a ficar firmes na fé. Vamos fazer o possível para ajudar essas pessoas, tá? Porque pelos vivos nós podemos fazer um montão de coisas. Por aqueles que partiram, nada mais podemos fazer. Só para encerrar, pastor, nós podemos orar pelos mortos? A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não recomenda. Tem alguns livros apócrifos, que apócrifo é um livro não inspirado, tá? Não é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Nós cremos nos livros da Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, tá bom? Nenhum lugar desses livros aponta ali uma indicação, dá uma indicação ali para orar pelos mortos. Não faça isso. Não, o morto não precisa de oração. Quem precisa de oração são os vivos. Em nenhum lugar da Bíblia, repito, Deus manda orar pelos mortos, mas orar a Deus em favor dos vivos. Os mortos já selaram o seu destino quando fecharam os olhos, tá? E repito, na última hora, muitos mesmo, que durante a vida estavam afastados de Deus, na última hora, como ladrão da cruz, clamaram por Jesus. E Jesus teve misericórdia deles. Você pode ter certeza que a misericórdia de Deus, ela é infinitamente maior do que a gente pode imaginar, tá bom? Vamos orar então? Vamos orar? Você que está precisando de uma oração nesse sentido, põe a mão sobre o seu coração. Eu quero falar com Deus a respeito de você, vou interceder por você, tá bom? E se você conhece alguém que está passando por isso, repasse esse vídeo, tá? Repasse esse vídeo com amor, com carinho. E a intenção da gente, claro, é sempre ajudar, né, trazer conforto com a palavra do Senhor. Eu creio na Bíblia, eu estou descansado no que a Bíblia fala. Não importa o que aconteça, o que Deus falou está falado. E eu sei que Ele cumpre cada uma das suas promessas na vida daqueles que creem. Eu creio. E você? Estou perguntando para você. Crê também? Então vamos orar ao nosso Pai. Nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Te damos graças, meu Deus, por este momento, por estarmos aqui hoje, meu Pai,
louvando ao Senhor, te adorando, ouvindo a tua palavra e clamando ao Senhor. Eu te peço, meu Deus, em favor dessa pessoa que ora comigo. Talvez, Pai, essa pessoa tenha perdido alguém. Talvez, Pai, ela esteja sofrendo muito e até mesmo já faz tempo, Pai. Mas não sai do coração dela essa angústia, essa tristeza, essa dor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor teve misericórdia daquela pessoa que faleceu, tem misericórdia dessa que está viva, Pai. Eu te peço que a mão do Senhor se estenda para tirar essa angústia, essa tristeza, que essa pessoa, a partir desse momento, consiga virar a página, Pai, para poder viver, tocar a sua vida para frente em paz, sem ficar se lamentando, ou sem ficar chorando, sem ficar sofrendo por causa daqueles que partiram. O tempo de sofrer já passou, Pai. O tempo de sofrer já terminou. Agora é o tempo de viver na Tua presença. Então, Pai, conforta essa pessoa, abraça essa pessoa, Pai, que ora comigo, que ela sinta o Teu abraço poderoso, Pai, dizendo: filho, não tenha medo. Eu sei da tua vida e sei daqueles que partiram também. Confia em mim de todo o teu coração que eu posso te ajudar. Então, Pai, ajuda essa pessoa, conforta, consola. Também te peço, Pai, cura essa pessoa que está enferma do corpo, essa dor maldita, Pai, nesse corpo, que nem o remédio está tirando. Que o teu poder se manifeste agora, Pai, para tirar a dor das juntas, a dor dos nervos, a dor da carne, dos ossos. Faz um milagre nessa vida, mas principalmente hoje eu te peço, Pai, por essa pessoa que está com dor na alma, sofrendo pela perda de alguém, Pai. Talvez nem seja alguém que faleceu, alguém que foi embora, alguém que se separou. Meu Deus, conforta o coração dessa pessoa também. Eu tenho certeza, Pai, que a mão do Senhor estendida sobre ela já está trazendo a tua paz. Obrigado por tudo, Pai. Conceda, Pai, para essa pessoa uma noite de sono abençoada, uma noite de sono maravilhosa, que ela descanse nos teus braços, Pai, e que ela tenha paz no seu coração. Portanto, te damos graças por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Esse foi um tema diferente um pouco hoje, né? Mas precisamos falar tudo que a Bíblia fala, né? Porque realmente, quando nós confiamos na palavra de Deus, o conforto que vem da palavra é poderoso, realmente muda a nossa história. Que essa palavra possa ter te ajudado, que ela possa ter te reconfortado, viu? Deus é muito bom, não se preocupe não, você está vivo aqui, tá? Deus tem um plano na sua vida e quer te usar para abençoar outras pessoas. Não fique paralisando a sua vida por causa de quem partiu. Quem partiu está na mão de Deus. Então, se você ficar triste, paralisado aí, no sentido de ficar parado, né? Não tem vontade de fazer nada, como que Deus vai te usar? Deus quer te usar. Ajude outras pessoas se levantando, confiando em Deus, tá? Porque Deus vai saber como recompensar você grandiosamente, tá bem? Que Deus te abençoe muito e até amanhã.